O Aventuras na História costuma trazer fatos históricos de excelente tamanho, com personagens sensacionais, mas a maioria deles é de pessoas que já não estão mais entre nós, que fizeram a história. Contudo, tem uma pessoa que faz a história todos os dias ser reacendida. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é Mari Del Priore, que não apenas é nossa colega de muito tempo, como foi a maior vencedora do Prêmio Descobertas do Ano no ano passado, em sua versão inaugural, e está conosco, acho que pela primeira vez em entrevista depois dessa ocasião, e desde já eu agradeço para falar de uma novidade muito legal. Tudo bem com você, Mari? Wallace, tudo ótimo, e é um prazer estar com vocês. Eu sou fã da revista, sou fã de tudo que vocês fazem, sou fã dessa energia que crepita aí nessa editoria. Estou aqui à disposição de vocês, vamos conversar. A gente faz questão sempre, tanto eu quanto você, de enaltecer, levantar a história de uma maneira que seja acessível. E dessa vez não é diferente. Você está lançando uma obra da Tarsila, uma pessoa modernista, uma artista modernista, Tarsila do Amaral, em uma plataforma extremamente moderna, que é Storytel. É um audiobook exclusivo. Você produziu essa obra diretamente para o audiobook. Eu quero saber de onde surgiu essa ideia, onde surgiu esse convite. Olha, eu acho a Storytel o máximo. Eles vieram da Suécia para o Brasil, estão aqui há 2 anos, tem um mega catálogo, me convidaram, eu me joguei na mesma hora, e eu acho que é isso aí, a gente tem que se modernizar, tem que acompanhar os leitores, e a verdade, eu sei que hoje em dia está todo mundo ocupado, né? A gente passa a maior parte do tempo no trânsito, então se a gente puder estar no trânsito, na companhia de um personagem histórico que a gente quer conhecer melhor, não tem nada mais saboroso, né? Pelo menos é aquelas horas que a gente fica ali no sinal, a gente vai se divertindo um pouco, viajando na história. Inclusive, eu tenho uma curiosidade. Você já está na 5ª dezena de livros lançados. Esse é um audiobook. Eu quero saber se você notou alguma diferença que fez questão de enaltecer na hora de produzir algo que é para ser ouvido e não para ser lido. Agora, se a gente começa lendo alto o que escreveu, né? Aliás, eu faço isso sempre, mesmo nos meus livros. A minha preocupação toda é que, como a Tarsila teve uma vida entre a França e o Brasil, e o glamour, né? Os poucos anos de glamour, porque a vida da Tarsila, o título do livro, Tarsila, Uma Vida Doce e Amarga, não é um título, digamos, ficcional, porque a vida dela, eu diria até, foi mais amarga e azeda do que doce. Mas o glamour, os anos de glamour, os anos doces que ela passou em Paris, que não foram muitos, né, exigiria alguém que falasse francês fluentemente, para não ficar aquela pronúncia meio que a gente vê na televisão, às vezes até meio caricata, né? E a Storytel teve um cuidado total nesse sentido, a pessoa que, a narradora enfim, exímia em francês, então o texto ficou bonito, né? Ficou bonito. E eu tentei resgatar da maneira que eu faço sempre. Eu digo que história não é só história também é poesia, história também tem que ter literatura, tem que ter imagens bonitas. Apesar de ser um texto mais curto do que um livro nunca pode ter menos de 150, 200 páginas, é um texto mais curto, mas eu procurei trazer ali um monte de novidades, né? Pesquisei mais de 20 jornais. Eu lembro que o Rio de Janeiro, na época, né, que o Rio de Janeiro ainda era a capital, e a Tarsila está entre São Paulo e Rio de Janeiro, tinha matutinos, tinha vespertinos, tinha jornais noturnos, então tem notícia, eu palmilhei esses jornais todos para trazer, Wallace, coisas que ninguém sabia, né, da vida dela, e sobretudo, como é que foi a recepção da obra dela, porque hoje a gente sabe que os quadros da Tarsila estão nos maiores museus aí da América do Sul, América do Norte, mas o resto, quem era mulher atrás das telas, atrás dos pincéis, eu acho que se conhecia pouco, e eu consegui reconstituir essa figura, foi muito legal. Inclusive, tenho interesse em saber de onde você surgiu esse interesse justamente em enaltecer a história da Tarsila nessa obra. O centenário da semana, né? Veio a calhar super bem. Exato, embora as pessoas se enganem, e eu confesso a você também, até começar a trabalhar a história dela, eu jurava que ela estava aqui na semana de 22. Ela foi no teatro, também eu descobri dentro do teatro que ela não foi lá. Não foi, não estava lá, né?
E quem estava lá são os amigos dela, esse grupo com quem ela vai, enfim, se relacionar depois e que vai trazer ela para a vida, porque o que a gente não sabe é que a Tarsila ela se casa muito cedo, aos 19 anos, como acontecia no interior. O pai dela não era rico, milionário, nada disso, era um agricultor. A gente, quando pensa em agricultor, pensa em alguém com uma enxada nas costas, não. Ele era um dono ali de uma fazenda, né, boa, mas não era assim, nenhum milionário, uma família muito boa, tradicional. E ela se casa aos 19 anos com um primo da mãe, e aos 20 está separada. Bom a gente entender que nessa época, né, ainda na virada do século, uma mulher era sempre uma mulher casada. Então, uma mulher separada era um escândalo verdadeiro. E a Tarsila, essa mulher glamurosa que a gente vê aí até no autorretrato dela, com aquela gola, aquela boca vermelha, ela passa 10 anos de vida de solteirona, mas solteirona mesmo, aquela tia solteirona, né, que a gente vê lá na procissão, rezando, vestida de preto, completamente escondida pela família, porque ser uma separada naquele período era realmente ultrajante, humilhante para a família. E é aí, nesse momento, que ela vai estudar em Paris e não está fazendo nada de original, está continuando a pintar vaso de flor, imagem de Jesus Cristo. É uma pintura muito acadêmica, né? Hoje nós diríamos que é uma pintura muito tradicional, aquela que a gente encontra nas feirinhas aí de arte, sem muito sabor. E é quando ela volta de Paris, e ela diz isso, inclusive, ela diz que ela vira, né, modernista depois que ela vem para o Brasil, e que aqui ela vai entrar nesse grupo da semana, que ela descobre a arte moderna. Antes ela era realmente uma pintora clássica, sem muita graça. Descobre a arte, e descobre a arte de ser feliz, porque ela vai se apaixonar pelo Oswald de Andrade, que era uma figurinha terrível, né? Já com uma fama péssima na sociedade paulistana, né? Engravidava mocinhas, só gostava de garotinhas. Hoje seria considerado certamente um pedófilo, mas enfim, ele, na época, ele tinha recém-enviuvado, pasme, né? Ele tinha se casado com uma moça que faz um aborto de um filho dele, e ele vai para a Santa Casa de Misericórdia, e ela, então, desesperada, naqueles últimos minutos, pede para ele se casar. Ele se casa, mas aquele casamento ideal que o cara fica viúvo no dia seguinte. Não tem nem lua de mel. Casou, fica viúvo. E essa figura difícil, que a Tarsila não conhecia bem, mas que vai tratá-la como se ela fosse uma deusa, que vai realmente transformar a Tarsila numa mulher, né? Ela já tem 36 anos, quando conhece o Oswald, né? Eles, enfim, vão viver como um casal, vão se apaixonar, pelo menos nos primeiros tempos ele se mostra muito apaixonado. Depois que fica noivo, já fica assim mais frio, mas no início ele está muito interessado. E aí começa a vida dela, né? Como pintora, eles vão para Paris, ela começa a ter aulas com pintores mais de vanguarda, ainda não é Picasso, entendeu? Não é Delaunay, não são os grandes nomes, mas são ali os professores que vão introduzi-la ao cubismo, e é aí que a pintura dela realmente dá um up, dá uma virada. Muito interessante esse fato, porque realmente o encontro dela é nesse ponto, quando ela realmente trilha novos caminhos para a arte dela. Mas me surgiu uma curiosidade enquanto você falava dessa pesquisa mais a fundo dela, tremenda, e eu quero saber, logicamente, eu não vou pedir o fato mais curioso, mas algum fato curioso que você descobriu no meio dessa trajetória. A gente não vai falar justamente o fato mais curioso que vocês podem acompanhar. Essa obra recém-lançada pelo Storytel. Mas algum fator chamou muita atenção. Mas é uma coisa que pouca gente sabe, é que ela teve um namorado depois do Oswald, né, que também vai dar um pé na bunda dela, mas enfim, isso é um detalhe que está lá no livro. Mas é o Osório César, que é um psicanalista esse cara realmente foi muito de vanguarda, porque ele vai introduzir a arte, a pintura, a música nos hospícios e também nas penitenciárias, mas ele era comunista. E eles a Tarsila nesse momento já está pobre, ele faz ela vender os melhores quadros que ela tem, e eles vão para a União Soviética, que hoje nem existe mais, mas naquela época, você lembra bem, né, início, logo depois da Revolução, e ele quer que ela vá conhecer a arte feita pelos comunistas, mas quando eles retornam dessa viagem,
os dois vão presos, né? Osório César vai em cana e ela também, ela passa 2 meses no xadrez, pedindo para sair do xadrez ao pai dela, e o pai dela, muito severo, diz: olha, quem pariu o Matheus que o embale, você agora vai aguentar aí, vai aguentar a prisão, porque você se meteu nessa, agora você vai aguentar aí. Perfeitamente. Bom, sendo um audiobook, isso é narrado, trilhado por uma pessoa, nesse caso foi a atriz e cantora Helga Baeta, que já fez a série da Hebe na Globo, fez também uma obra de André Bianco no próprio Storytel. Eu queria saber a escolha dela, como ocorreu e o que você sente em relação ao resultado final com o trabalho dela. Olha, eu acho que, além dela ser uma tremenda profissional, a Storytel é uma tremenda editora profissional, né? Então, é óbvio que eles fariam melhor, porque o personagem é tão precioso, a história da Tarsila está tão cheia de novidades, que precisaria realmente alguém à altura de todas as novidades que estão sendo contadas, e ela tem todos os qualificativos, todos os predicativos para ter encarnado aí a contadora de histórias. Um fator muito interessante que eu notei no trabalho dela é justamente como ela maneja muito bem tanto a forma que ela conversa com os... Um ator é um ator, né, cara? Quem não é ator não tem como transmitir a sensação tão realista, tão imersiva como eles conseguem. E não apenas nessa obra, mas em várias outras ela consegue fazer isso com uma força tremenda. Eu acho muito interessante isso, porque normalmente, quando a gente lê um livro, a gente tem aquele fator imaginativo que vai fazer a gente trilhar o que está acontecendo, situar o lugar, e a Storytel ainda assim consegue fazer isso com muita força, né? Muita força, e o que eu acho bacana é que hoje realmente as pessoas têm pouco tempo para abrir o livro, né? E eu acho que o livro é uma companhia, eu digo sempre, a tela aprisiona, né? Quem passa o dia todo ali no TikTok, no Instagram, perde muito tempo, a tela aprisiona, mas o livro liberta. E o livro em áudio, ele liberta mais ainda, porque ele leva a pessoa para uma outra esfera, né? Aquela voz ali está contando, é sempre bom lembrar que as grandes histórias do passado eram narradas, né? Exatamente como está a Storytel narrando hoje, não só o meu livro, mas outros autores extremamente importantes, muito mais importantes do que eu. Mas o bacana é isso, é que a gente recupera essa coisa da contação de histórias. Quem fazia isso muito bem, aqui eu lembro só uma informação assim, de historiador, era o José de Alencar, que lia na casa dele, né, na hora do serão, ele lia histórias para a mãe e para as tias que ficavam ali fiando. Então, essa coisa de contar a história, que hoje a gente perde tanto, né, para ter contadora de história no aniversário do filho, do neto. Então, essa coisa de contar a história realmente leva, eu acho, quem está ouvindo para uma outra esfera, e é muito bacana. A Storytel inventou isso e faz isso com uma qualidade excepcional. Sabendo dessa força, você tem planos para lançar outros audiobooks? Não sei se eu tenho autorização aí para adiantar, mas eu fiz uma história muito bacana da Chica da Silva, contada por ela mesma. Eu me baseei, você sabe que existe uma produção historiográfica sobre a Chica da Silva, que não foi a única mulher rica de Minas Gerais. Eu lembro que as negras forras foram a segunda fortuna de Minas Gerais no século XVIII, depois dos homens brancos, dos funcionários da coroa. Então, tem várias mulheres como a Chica, e eu aproveitei que há também dicionários das línguas africanas que eram faladas em Minas para recriar esse personagem. E eu introduzi um negócio muito legal. Eu consultei um especialista em pássaros, que a gente sabe que aquela região ali do cerro é fantástica em termos de ecologia, aquele cerrado, ele tem pássaros, ele tem flores. Então, eu também tive muito cuidado em reconstituir dentro do livro o som de pássaros, né? Então, o livro está espetacular. E o outro livro também que eu adorei escrever, que é novidade total, é a história da Leopoldina contada pela filha mais velha, pela Dona Maria da Glória, que vai ser a futura rainha de Portugal, né, que vai, inclusive, ser um temperamento, uma mulher difícil, complicada, depois ela morre obesa, enfim, é uma história bastante trágica, mas é a história da mãe vista pela criança, quer dizer,
a criança que vê a mãe sofrer, que vê a mãe ser destratada, que vê a meia-irmã bastarda chegar no palácio. Então é muito legal porque eu criei assim, um terceiro personagem para contar a história da Leopoldina, que muita gente conhece, muita gente ainda não conhece, vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer, e eu acho muito interessante como há toda a história, isso é muito sensacional, a gente consegue transformar, e agora transformar isso de uma maneira que a gente trilha e adiciona personagens a isso, não descartando a relevância histórica deles, mas dando uma narrativa, isso é sensacional, Mari, isso é sensacional. Bom, tenho certeza que outras pessoas não pensam, outras pessoas também pensam o mesmo que o que eu penso, perdão, porque essa obra da Tarsila foi lançada em 14 de abril agora, 14 de abril de 2022, porque o vídeo fica para sempre, mas eu quero saber se você já recebeu algum feedback sobre essa obra e o que o pessoal está achando. Olha, ontem mesmo eu fiz um evento importante, os Diálogos Contemporâneos em Fortaleza. Cheguei tarde aqui na roça onde eu moro, até vim com a voz meio ferrada, que falei não só para um teatro repleto, Teatro São Luís, mas depois também estive em escola pública falando para os alunos. E a figura da Tarsila realmente é uma figura que atrai muito, porque é uma mulher muito bonita, sobre a qual nada se sabe. Né? Se sabe sobre 2 ou 3 quadros dela. Todo mundo conhece a Negra, todo mundo conhece o Abaporu, todo mundo conhece aquele quadro famoso que é capa de milhares de livros, Operários, né? Mas ninguém sabe mais nada. Quem foi essa mulher? Como é que foram os casamentos dela? Ela teve 4 amores extremamente infelizes. Como é que ela aguenta tudo isso? Como é que ela supera numa época, viu, Wallace, de tanta depressão, tanta gente deprimida aí, todos os consultórios de psicanalistas bombando, a gente vê que por tudo que a Tarsila passou, a perda da neta, ela no final da vida ela tem uma operação de coluna, fica entrevada. Como é que ela supera tudo isso? É uma história de superação. E ela sempre muito querida de todos, uma pessoa muito afável, muito generosa, muito doce, né? Muito acolhedora. Não é à toa que ela se envolvia com homens tão mais moços, porque ela, na realidade, devia ter ali alguma coisa maternal que acolhia esses homens. Então, é uma história muito bonita de superação. Eu acho que é importante, não só porque descreve a Semana de 22, descreve esses personagens todos, mas porque hoje, em tempos tão difíceis quanto que nós estamos vivendo, é uma história de superação. É uma mulher que se supera através da fé religiosa. Muito bacana. Muito sensacional. Bom, tenho certeza que despertou muita curiosidade. Eu recomendo todo mundo conhecer, já está no ar desde o dia 14 de abril, essa obra que, para quem não conhece, inclusive o Storytel, vale a pena contar, que tem tanta plataforma de streaming de vídeo, de música, e você ter uma riqueza de obras famosíssimas, obras recém-lançadas, e ainda tem a possibilidade de você testar a plataforma 7 dias gratuitamente, vale a pena conhecer. Tem mais de 500 mil obras no Storytel, inclusive Tarsila, Uma Vida Doce, Traço Amarga. Vale a pena conhecer mesmo. Mari, muitíssimo obrigado mais uma vez por disponibilizar seu tempo conosco. É sempre um prazerzaço ter você aqui, porque, cara, é uma referência. Tenho certeza, tanto para os nossos leitores, quanto para a gente que faz. É sensacional. Obrigada, querido. Sucesso para vocês. Um beijo a todos aí da editora. E até o próximo livro. Até o próximo audiolivro. Até o próximo audiolivro. Estaremos querendo saber mais sobre os próximos, sem dúvida nenhuma. Um beijo para quem nos assistiu. E, ó, se inscreva-se no nosso canal e em nossas plataformas de redes sociais para receber isso e muito mais. Até!